E eu queria perguntar para o Lacerda em relação ao amor. Eu imagino que desde que se fala, se tem algum momento da humanidade que é criado o amor, ou a ideia do amor, ou se é uma coisa que sempre existiu. O ser humano tem o amor, ou isso foi uma coisa que a cultura evoluiu. Depende de que amor a gente está falando, né? Ah, Se for esse amor romântico que se criou, aí é uma outra história. isso é Mas o inventado. amor está presente porque a gente não vive sem. O ser humano precisa disso. Mas é uma característica do ser humano? Um animal, ele Os é capaz de amar? mamíferos. Dos mamíferos. Também é capaz de Dos amar? mamíferos, é. Ou é só instinto? Não, nós somos um mamífero como Olha, outro qualquer. Tem coisas no mamífero que são instintuais, mas tem coisas no mamífero que transcendem a instintualidade. Quando você vê um mamífero pregar um filho de um outro para criar, ou às vezes até um outro de uma outra espécie para cuidar, e obviamente você não pode filosofar e categorizando aquilo nas mesmas categorias do amor lúcido, consciente, do ágape, autossacrificializante e tudo mais, mas é amor. Mas você estava falando que são um tipo de amor diferente, é isso também? Não, então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ser amados para vivermos. Então, desde que a gente nasce, a gente precisa de alguém que cuide da gente com amor. Há um estudo que foi feito depois da Segunda Grande Guerra, por René Spitz, onde ele observou o seguinte: como tinham muitos órfãos depois da Segunda Grande Guerra, a Europa, os hospitais, todos os lugares estavam cheios de órfãos. E esses órfãos, eles eram bebês e crianças, eles eram muito bem cuidados, eles eram alimentados, eles tinham tudo. Só que começou a se observar que muitas dessas crianças morriam. Outros enlouqueciam, desenvolviam problemas mentais gravíssimos, ficavam catatônicas e não sabiam o que era que estava acontecendo. Então, René Spitz foi estudar isso. Se botar na internet é capaz de aparecer os filmes que ele fez do estudo dele, que são filmes realmente horrorosos, porque ele filma a criança antes e a criança depois. E ele descobriu o que ele passou a chamar de hospitalismo. Era isso que acontecia com essas crianças. E o que é isso? Elas tinham roupa, elas tinham comida, elas tinham tudo, mas elas não tinham afeto. Sem alguém que pegue no braço, que dê o cheiro na barriga, que diga cadê o menininho da mamãe, e que brinque, que, sabe, sem isso a gente morre. Só que eu não levo lá para cultuar judeu. Esse É para ano- conhecer a Esse ano geografia. você chegou aí lá, Caio? Esse ano eu ia, estava com tudo Quando? marcado. Ia ser pra quando? Mas a guerra estourou, eu não pude. Na época? Não, eu iria agora no dia 2 de março, eu estava com 2 Nossa. ônibus para ir, que eu já alterei para levar em maio para a Turquia, Entendi. para uma viagem para Göbekli Tepe, para Arantep, para achados arqueológicos de 20, 25 mil anos atrás, pré-diluvianos. Sim. Uma viagem extraordinária para períodos Éfeso. pré-bíblicos. Éfeso, Éfeso está dentro, Tá dentro, Mileto, tudo isso está Capadócia. dentro. Capadócia, na Capadócia, novos achados, Ah, é? muito mais antigos do que aquelas grutinhas que a gente Aquele visita lá, que são dos hititas para cá. Globitepec, né? Como que chama? Göbekli Tepe. Exato. É. Criou uma confusão, né, nos historiadores, porque é um Porque- lugar de culto numa época em que se pensava que os seres No humanos ainda eram mínimo- coletores e caçadores, que eles não estavam paravam. pensando que o pessoal não tinha inventado ainda a roda. É. E que estavam pulando das árvores Exato. como caçadores-coletores. Aquilo deu uma bagunçada, né? Total, como eles não querem reescrever a história inteira, porque o que já há de evidências, não só na arqueologia terrestre, escavável, mas sobretudo hoje em dia, na arqueologia subaquática. Cara, o Mediterrâneo está lotado de cidades, de civilizações pré-diluvianas. O dilúvio, que na metade do século XX era um mito, hoje em dia está presente em mais de 1.500 culturas estudáveis da face Incrível, da né? Como Terra. todas as Mudou culturas tudo. tem um dilúvio, né? Mesma história na mesma época, antiquíssima. E eu amo levar as pessoas para a verdade dos fatos.
E é isso que eu vou fazendo, eu tenho feito. Eu, por Quero ir exemplo, uma vez com você, hein? cara, você precisa vir, a gente Quero precisa ir, sim. ficar Porque uns, eu tive lá uns no 12 virada do ano dias. passado. Desculpa eu te dizer, mas não foi comigo. Não. Não, Turquia é eu fui- diferente a Turquia eu gente fui junto. sozinho. valeu, né? Turquia Não fui valeu. eu e minha mulher e só minha É. filha. Agora, Eu não fui- uma única coisa que eu queria para responder a pergunta da moça, Achou o nome? achou o nome dela? Achei, foi a Tatiana Salles. Que Tatiana Salles, é o seguinte, olha, Tatiana, tem um curso meu chamado Jesus, a Chave Hermenêutica. Se você entrar aí no Caio Fábio, caiofabioexclusivo.com.br, se você entrar caiofabioexclusivo.com.br, você cai dentro de um ambiente onde você vai encontrar vários cursos meus, dentre os quais esse chamado Jesus, a Chave Hermenêutica, que te ensina a ler o Velho Testamento e o Novo Testamento a partir de Jesus, porque o Velho Testamento está lotado de obsolescências ditas assim por Paulo. Paulo chamou de caducidade, de obsolescência. O escritor de Hebreus usa as mesmas palavras, diz que estava vencido. E também aprender a ler o Novo Testamento, porque tem coisas do Novo Testamento, falas de Paulo, que também estão vencidas. Paulo viveu num tempo, no primeiro século, onde tinha escravos, donos de escravos, aonde ele diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Por quê? Porque a cultura judaica e a cultura greco-romana estavam lotadas desse supremacismo chauvinista, masculino, mas Paulo sabia que em Cristo tudo isso estava anulado. Ele diz em Colossenses, porque em Cristo não há diferença entre homem e mulher, escravo nem liberto, grego, bárbaro, cita, desconstrói isso tudo. O resto é um aplicativo para diminuir as implicações do choque cultural no qual ele estava vivendo, mas ele, pessoalmente, já não cria nisso. O pessoal que o circundava é que não estava preparado para o estouro da compreensão que ele carregava. Então ele está o tempo todo fazendo uma determinada média ponderada de suportabilidade para o pessoal do primeiro século para o qual ele estava escrevendo. Mas Jesus, a chave hermenêutica, te ajuda a entender para trás, para frente e qualquer coisa e te tira o medo de ciência. Porque religião não combina com ciência, mas a fé não tem nenhuma incongruência com a ciência. Quanto mais fé, mais ciência eu tenho, mais ciência eu aprecio, mais eu sou edificado pela ciência por causa da fé. A religião é que tem pavor, tem fobia de ciência. Agora, a verdadeira fé se alimenta de Jesus e se alimenta de toda a verdade, de todo o conhecimento, e encontra coadunação e completude no que seja verdadeiramente constatável cientificamente. Quem quiser saber como ir comigo à Turquia no próximo ano, em maio, é só fazer contato com Parpar _ Qual é o nome lá da agência, No seu arroba lá no Instagram não tem essa se informação? for no meu Instagram tem a informação sobrando. Caio Fábio mesmo. Caio Fábio, em todos os meus ambientes de plataforma, lá botou Caio Fábio, Tem chega essas lá. informações e outras para quem está vendo depois.